Fico contigo, Glauber, para falar. Te chamei inicialmente para falar exatamente desse assunto. Eu vi o seu tweet, você está de férias ainda, mas indignado com essa história da Americanas e denunciando a conexão com a Eletrobras, onde não só a Price está metida, né? A empresa de auditoria que não viu 20 bilhões que estava faltando. O Jorge Paulo Lemann também metido na privatização da Eletrobras, né? É. Fala. Eu comecei fazendo uma publicação conceitual, né? Ou seja, falando da contradição dos liberais, que normalmente dizem que só tem corrupção no serviço público e que no setor privado isso não acontece. Aí vieram enxurradas de mensagens da direita liberal criticando a minha postagem e dizendo que eu estava sendo leviano, porque eu não estava dizendo que, nesse caso em específico, só quem estava tendo prejuízo eram os acionistas e não o conjunto da população, quando, como acontece uma fraude, um desvio ou um caso de corrupção no poder público. E aí, então, esse questionamento, né, essa provocação dos liberais de plantão, me levou a ampliar as mensagens que eu tinha colocado nas redes. Primeiro, depois, trazendo uma mensagem ainda em tese, onde eu falava que, primeiro, eles estavam desqualificando ou dando menor importância ao que era a representação desse tipo de fraude, como disse a Helenira, na vida daqueles trabalhadores das lojas americanas, que vão ficar numa situação extremamente difícil a partir dessa fraude bilionária. E segundo, que esses rombos normalmente são utilizados para comprar empresa de energia e, mais especificamente, para investir no setor privado de educação, exatamente para sucatear o que é público. E aí depois fui então além, né? Fui para os casos concretos. E nesses casos concretos, pegando especificamente um dos mais graves, que é a participação desse grupo, né, do grupo 3G, no processo de privatização da Eletrobras. A Eletrobras já tinha capital privado, mas o controle era da União, né? Então, o grupo 3G, a partir do processo de privatização, que é a ampliação da participação privada com o controle privado sobre o direcionamento da Eletrobras, ela ganha força, foi uma das principais articuladoras desse processo de privatização, e como você já adiantou, Mauro, a empresa responsável pelo processo de avaliação defasado da Eletrobras foi também uma das responsáveis por essa auditoria das contas das lojas americanas, que ao longo de anos não detectou, ou pelo menos não apresentou publicamente o que era uma fraude bilionária. Isso por si só já dá um motivo bastante objetivo para o questionamento da privatização da Eletrobras, fazendo coro com aquela que é a posição de trabalhadores e trabalhadoras e de mais um montão de gente que pede o processo de reestatização e do controle por parte do poder público do sistema elétrico brasileiro. Não, é interessante, né, Glauber, que não é o Glauber Braga, deputado federal do PSOL de esquerda, só que está dizendo que eles são os bandidos. É o BTG, que é um dos grandes símbolos desse capitalismo brasileiro, que entrou com uma ação na Justiça do Rio de Janeiro, dizendo que é uma falcatrua, que é um golpe, que eles são golpistas. Então, vamos combinar que não é uma coisa assim, que não é a esquerda falando mal do capitalismo. Não, a briga está entre eles lá também, porque eles deram um golpe no mercado, e não apenas no mercado. No seu post de ontem me chamou a atenção esse seu post de que tem dinheiro do BNDES lá. Então, já é dinheiro público que está indo pelo ralo. Tem 2,4 bilhões do BNDES nas Americanas. E aí? Tem BNDES, tem Banco do Brasil, tem Bradesco. No caso, aí o banco privado, no caso específico do BTG, há uma evidente disputa entre gente muito poderosa, né? O BTG foi amplamente beneficiado pelo governo de Bolsonaro. O Paulo Guedes foi fundador do BTG, hoje o André Esteves
ele não esconde, né, as relações que estabeleceu com gente do governo, e inclusive numa palestra que deu para filhos que trabalham no banco, de pessoas que trabalham no banco, ou que têm relações com o banco, representantes empresariais, ele se orgulhava, inclusive, de ser um dos conselheiros de Arthur Lira, que ligava para ele para saber as medidas econômicas a serem adotadas no plenário da Câmara dos Deputados. Então, se beneficiaram de um conjunto de privatizações tocadas pelo governo Bolsonaro. Mas, nesse caso em específico, na ação que eles ingressam na justiça, eles vão para cima do grupo do Lehman por um motivo bastante objetivo, porque o BTG também tinha dinheiro, ou seja, emprestado para as lojas americanas, e numa ação que o grupo 3G entra, eles pedem não só para não fazer o pagamento do devido para o BTG, mas para que uma parcela dos valores já em mãos do BTG fossem devolvidos aos grupos controladores das lojas americanas. Então, aí eles entram com tudo, porque eles perdem em primeira instância, numa medida, na verdade, perdem não de maneira definitiva, tem uma medida, se eu não me engano, liminar em primeira instância, e eles entram, então, com um recurso para fazer com que essa decisão judicial possa ser revertida em instâncias superiores. Esse é o motivo da briga. É muita grana, ou seja, a gente está falando de uma cifra bilionária que envolve, então, aí a relação dos controladores da Americanas com o próprio BTG. Agora, eu vou dizer, se você é um pequeno empresário, ou se você é um trabalhador, uma trabalhadora que não pagou suas dívidas, você vai ter que entrar com o seu patrimônio, você vai ter que vender carro, você vai ter que vender casa, você ou vai ficar, vai virar um cidadão, uma cidadã, um pária na sociedade. Essa turma, Glauber, está aqui, ó, a fortuna do trio ali, do Lehman, do Teles e do Sicupira, de 180 bilhões. Se eles aportarem 20 bilhões de reais no caixa da Americanas, eles ficam com 160 bilhões, mas não tem disso, não vão botar um tostão. É impressionante como a lógica para os capitalistas é uma lógica completamente diferente da lógica para as pessoas comuns, né? Exatamente. E além das pequenas empresas que se relacionam com as americanas, o efeito devastador que isso tem sobre a vida dos trabalhadores, né? Sim. Das lojas americanas. E já com declarações ou indicativos públicos de que não farão, ou seja, não farão aporte para que essa fraude, né, esse rombo contábil possa estar sendo aí gerido, ultrapassado. O que você acha concretamente que dá para fazer em relação à Eletrobras? A Eletrobras foi um dos grandes, né? Eletrobras e Petrobras eram as duas joias da coroa do Estado brasileiro que foram alvo do golpe em 2016. E a Petrobras foi profundamente abalada ao longo dos anos e a Eletrobras foi vítima do golpe no final do governo Bolsonaro, inclusive com a privatização. Dá para reverter, você acha? Dá. Nesse caso específico da Eletrobras, o que acaba de acontecer com as americanas e que envolve, então, essa consultoria, né, que faz aí auditoria, avaliação de preço, é mais um ponto, ou seja, é mais um episódio de um esquema já constatado fraudulento e que foi de maneira robusta encaminhado ao Tribunal de Contas da União. Isso envolve, inclusive, um processo de negociação com parte do Centrão que inseriu numa medida provisória. Lembremos que a privatização da Eletrobras ela não aconteceu nem numa proposta de emenda à Constituição, ou seja, não precisou dos 308 votos, você está fazendo algo que é muito sério, que é entregar o controle do sistema elétrico brasileiro, nem num projeto de lei, ou seja, foi numa medida provisória do governo de Jair Bolsonaro. E parte do Centrão incluiu, naquele momento, um dispositivo específico para beneficiar térmicas, numa evidente relação com o Suarez, né, o S da OAS, que fez articulações específicas para que os seus interesses pudessem ser atendidos. As principais autoridades da República, ainda no governo de Bolsonaro, tinham essas informações, ou aquelas que não tinham vieram a receber um relatório
profundo, demonstrando todas as fraudes contidas no processo de entrega do controle do sistema elétrico brasileiro. Isso foi, inclusive, objeto de uma discussão acirrada no Tribunal de Contas da União, né? Que, num primeiro momento, suspendeu, segurou por um determinado tempo o processo de privatização, mas prevaleceu a força do governo de plantão, mais especificamente de Guedes, Bolsonaro e companhia, e desses setores privados que fizeram uma enorme força para a aprovação da entrega. Lula, inclusive, no período ainda da campanha eleitoral, faz uma declaração corretíssima de que se tratava de um crime de lesa pátria a entrega da Eletrobras, do controle do sistema elétrico brasileiro. E qual que é o gravíssimo problema de natureza política se você não trabalha por um processo de reestatização da Eletrobras? Quem controla o sistema elétrico controla o preço da energia. Quem controla o preço da energia controla o preço dos produtos, e quem controla o preço dos produtos controla os mercados, né? Se a gente for pegar aí os grandes países do mundo, nenhum deles entrega o controle do seu sistema elétrico. Na China é 100% estatal, nos Estados Unidos 70% das barragens são controladas pelas Forças Armadas dos Estados Unidos. Agora perguntem se querem o controle do sistema elétrico brasileiro. Evidentemente que querem, né? Numa disputa acirradíssima do ponto de vista internacional, controlar o sistema elétrico brasileiro, né? O maior país da América do Sul, evidentemente faz muita diferença para a disputa geopolítica. Então, essa é a primeira questão, ou seja, tem que fazer, ou seja, não fazer isso compromete, inclusive, aquela que é uma necessidade, que é a superação de um estado onde a gente tem mais de 100 milhões de pessoas passando por algum tipo de insegurança alimentar, 30 milhões de pessoas passando fome. Porque quando você vai ampliar o preço da energia elétrica, e esse vai ser o resultado, não negado, inclusive, pelo relator da medida provisória, quando da aprovação da privatização da Eletrobras na Câmara. Isso vai impactar diretamente sobre o preço dos alimentos e sobre a alimentação das famílias. Então, há uma necessidade de fazer esse enfrentamento. E o conjunto de fraudes já demonstradas que ocorreram com o processo de privatização da Eletrobras nos dão a certeza de que há uma possibilidade bastante concreta de uma movimentação do governo pelo processo de retomada daquilo que acabou de ser entregue pelo governo Bolsonaro. Um escândalo extra, Mauro, só para ilustrar, e que foi também relatado numa fala de Lula na última semana, é o escândalo dos super salários a partir do processo de privatização da Eletrobras. O tal do Pinto, que é o presidente da Eletrobras, aprovou uma modificação onde elevou seus próprios rendimentos depois da privatização para mais de 300 mil reais mensais. Ou seja, isso é um escândalo de proporções inimagináveis. É claro que a gente está falando de cifras bilionárias no processo de privatização, mas o presidente da Eletrobras trabalha e articula porque tocou o processo de privatização para ampliação do seu próprio rendimento para mais de 300 mil. Ou seja, é um escândalo de natureza contábil, de natureza moral, e que envolve elementos bastante objetivos de fraude que estão bem embasados no conjunto de documentos que já foram encaminhados ao Tribunal de Contas da União, ainda no final do governo do genocida. Wilson Ferreira Júnior, que é o presidente da Eletrobras, é um velho conhecido no universo das relações estranhas entre o setor público e o setor privado. Ele que foi colocado à frente da Eletrobras para privatizar já no governo Temer. Para que a gente tenha uma ideia de ordem de grandeza, o governo Bolsonaro arrecadou 30 bilhões com a privatização da Petrobras. É o valor da operação em bolsa. O Lehman, a turma, os 3G, da 3G, deram um tombo de 20 bilhões. Um tombo de 20 bilhões. Há quem avalie que pode chegar a 40 bilhões. Então, o tombo que a Americanas, o golpe que a Americanas deu no mercado, é de um tamanho equivalente ao tamanho da Eletrobras. Por que é que não precisa nem recomprar essas ações? É simplesmente tornar ilegal o processo de privatização. É evidente que eu não estou dizendo aqui, sabe, Mauro, que isso seja uma disputa fácil. A gente está tratando dos homens mais ricos do Brasil e que tem um enorme poder nos mais variados meios, inclusive
nos meios de comunicação. Agora, é uma disputa necessária, que se impõe, ou seja, então, esse movimento que está sendo feito pelos trabalhadores de reestatização e de que o governo Lula faça esse movimento de tomar de volta o que foi entregue de forma fraudulenta pelo governo Bolsonaro é o que tem que ser apoiado por nós, ou seja, a gente precisa ampliar a nossa mobilização e articulação, porque ter o controle do sistema elétrico brasileiro é uma necessidade vital para a sobrevivência do país. Não, e aí é o que você falou, um homem, o Jorge Paulo Leão e seus sócios, muito poderosos, com relações que são relações em todos os aspectos da vida nacional. Nós estamos falando de 180 bilhões de dólares, o tamanho da fortuna deles. Vou contar aqui um caso que não é público, é público. A ex-governadora do Ceará, Isolda Sela, era tida como certa, estava praticamente nomeada ministra da Educação. E por que ela não virou ministra? Então, é público. Porque ela foi num evento da Fundação Lema, que, por sinal, a Fundação Lema, que tinha participantes na equipe de transição da educação da Fundação Lema, e ela foi aplaudida de pé e tratada como ministra nesse evento da Fundação Lema. Então, a imbricação desta turma com o Estado brasileiro é muito profunda, né, Glauber? É o que se falou, não é uma luta fácil, não é uma luta fácil. Duríssima, ou seja, eles intervêm, eles agora estão trabalhando para tomar o setor da educação básica, tem declarações de 2020 e depois de 2021 do próprio Lehman, falando dos investimentos que iria procurar fazer nesse setor, ou seja, ampliar o acesso dos seus investimentos para tratar a educação como lucro e não como um direito histórico, como uma necessidade de transformação da vida das pessoas. E, além disso, eles financiam, né? Ou seja, movimentos, organizações, como se fossem de renovação política para ter os seus próprios representantes fazendo a defesa da sua agenda, que de renovação essas movimentações não têm nada. Quando eu publico, inclusive, a mensagem falando sobre quais as medidas as pessoas achavam que o mandato deveria adotar em relação ao que tinha acontecido nas Americanas e os interesses que estão aí envolvidos, foi interessante, Mauro, porque muita gente disse trabalhar pelo processo de revogação do novo ensino médio, que foi, na verdade, a reforma do ensino médio aí tocada pelo governo de Michel Temer e continuada por Bolsonaro, pelo ex-governador de Pernambuco do Democratas, inclusive, quando foi ministro da Educação, que de reforma também não teve absolutamente nada. É um caçar ao pensar e construir criticamente, né? Ou seja, caçando sociologia, filosofia e companhia. Então, as pessoas já fazem uma relação bastante objetiva do que é a representação dos lemas e da influência, do poder que eles têm, tentando e procurando fazer com que o que seja a sua influência possa dominar também a agenda de educação do nosso país através dos seus representantes. Então, lutar também para que a gente tenha uma escola onde pensar criticamente seja aquilo que guia, né, a atividade e a ação pedagógica, é uma necessidade, e essa é mais uma batalha também do nosso mandato, a revogação desse novo ensino médio, que fere também os interesses da bancada Lehman. É isso aí, que tem uma bancada própria no Congresso Nacional. Perfil Histórias para Sonhar, parabéns pelas lutas, ao Glauber. Precisamos insistir muito nesses assuntos e escancarar a elite do atraso, é preciso que se diga, né? É notório que os governos do PDT e também do PT, lá no Ceará, têm relações, toda a reforma educacional do Ceará está assentada numa aliança com a Fundação Lema. Então, o negócio é complicado. É bem complicado, é um tema relevante para nós. Mudando de educação para política, eu queria uma avaliação tua do 8 de janeiro e seus desdobramentos e repercussões, Glauber. Primeiro, deixar um abraço também aqui, então, para Histórias para Sonhar. Né? É isso aí. Agradecendo aqui sonhamos juntos, sonhemos juntos, né? Isso aí.
Então, uma tentativa de golpe de Estado, que não se resume, que não pode ser considerada de maneira nenhuma uma ação espontânea, né? Ou seja, aquilo foi um processo armado, ou seja, planejado e executado. Você entra nas redes do General Vilas Boas e na rede do Augusto Heleno, desde a tentativa de golpe do dia 8, e eles estão completamente em silêncio, ou seja, eles não estão falando absolutamente nada, né? Da mesma forma o Braga Neto, ou seja, está em silêncio. O Braga Neto vai e fala com um conjunto de apoiadores de extrema-direita deles de que, olha, o máximo que eu posso falar para vocês nesse momento é sigam firmes, né? Ou seja, mantenham a firmeza. Ou seja, o que ele estava dizendo? Ele estava dando um indicativo de que iriam fazer movimentações de natureza golpista, o que evita que eles consigam fazer com que esse golpe de Estado avance é exatamente um cenário internacional adverso e diferenças do ponto de vista do território nacional de setores ligados, inclusive, relacionados internacionalmente com uma linha política de caráter mais liberal, que não topam, não entram junto no golpe tentado por Bolsonaro, né? Ou seja, eu acho que a gente tem que avançar para um estágio onde qualquer tentativa desse tipo ela seja evitada pela nossa mobilização, pela organização popular da esquerda que evita qualquer tentativa de golpe. Nesse momento tem diferença entre o lado de lá e um cenário internacional que dificulta esse avançar golpista. Evidentemente, se o Trump fosse presidente dos Estados Unidos, seria muito mais difícil evitar uma tentativa golpista como essa do dia 8. Quem praticou tem que ser, evidentemente, responsabilizado, mas não tem que pegar só os bagrinhos, né? Não tem que pegar só aqueles que estavam lá na manifestação, tem que responsabilizá-los também, mas tem que responsabilizar os financiadores e tem que responsabilizar aqueles que são representantes das Forças Armadas do Partido Militar que estão tentando tutelar o atual governo, né, o governo Lula, que assumiu a partir do dia 1º de janeiro, numa tentativa de desestabilização de natureza golpista. Ou seja, essa turma que tocou e que está tocando essa tentativa de desgaste para continuar com uma ação de orientação fascista de extrema-direita tem que ser responsabilizada no conjunto dos seus campos e organizações e não somente em quem fez a movimentação no dia, porque, evidentemente, se trata de uma ação orquestrada, planejada e envolvendo gente grande. Isso aí. O Ronaldo Pimenta diz assim: bom dia, Mauro. Saúde, meu deputado federal Glauber Braga, voz combativa e efetiva dos trabalhadores e trabalhadoras. Um abração, Ronaldo. Obrigado. Então, essa é uma questão. Está evidente hoje a participação, acho que dá para dizer, institucional das Forças Armadas em geral, do Exército em particular, em tudo que levou à tentativa de golpe de Estado. Eu passei várias vezes aqui, inclusive o vídeo da presença da esposa do general Vilas Boas, a Maria Aparecida Vilas Boas, diversas vezes no acampamento dos golpistas, dando entrevistas, ela era tratada como uma personalidade, ela levou o Vilas Boas ao acampamento, ele tem condições físicas extremamente precárias, apesar da cabeça funcionar muito bem, naquelas vans para deficientes, ela passava em frente ao acampamento e indicava atrás que o Vilas Boas estava lá. E o que aconteceu na noite do dia 8 foi que o comandante do Exército, agora, não do Bolsonaro, hein, gente, comandante do Exército, nomeado por Lula, colocou as tropas na frente do QG e impediu a PM de entrar lá para prender. No dia seguinte, só foi preso o Bagrinho. Só foi preso, né, os militares da reserva que estavam lá, os parentes dos militares que estavam lá, não sabemos quem mais, fugiram durante a noite, com o acobertamento do Exército, com as tropas do Exército garantindo ali. Me parece que esse é um nó do governo Lula, né? Um nó do governo Lula é a relação com os militares. Né? O Lula toca uma primeira iniciativa que é retirar aqueles que eram responsáveis pela segurança direta do Palácio, né? Retirou uma quantidade de pessoas que tinham essa responsabilidade, mas na nossa avaliação não dá para que a gente tenha meias palavras nesse momento, Mauro.
a presença do Múcio como ministro da Defesa numa relação de conciliação com representantes das Forças Armadas que o tempo inteiro tentam chantagear e colocar a faca no pescoço do governo, não resolve os nossos problemas. Ou seja, hoje, o governo, pela última pesquisa que saiu, tem uma popularidade que foi superior àquela, inclusive, obtida com o resultado de uma eleição apertada, né? Muito provavelmente também por conta do tiro no pé das movimentações golpistas do dia 8. Mas lembrando que o dia 8 foi uma etapa, ou seja, eles esperavam já passar para uma próxima etapa e que não conseguiram no primeiro momento fazê-lo. Mas essa turma, eles estão aí de guarda, né? Ou seja, eles esperam uma deterioração da popularidade do governo para tentar avançar novamente com a sua agenda de natureza golpista. Eles não aceitam o resultado das eleições. Então, o processo de responsabilização não conciliado, inclusive com membros das Forças Armadas, oficiais que compuseram o primeiro escalão do governo de Jair Bolsonaro, tem que ser tocados agora, porque senão você tem aí uma bomba que está armada e que ela precisa ser desarmada, ela precisa ser desativada. E o enquadramento dessa turma é fundamental. O Múcio, ele pode ter qualidades de articulador político para outras áreas. No Ministério da Defesa, ele foi por uma linha política combinada, evidentemente, ou seja, foi chamado para isso, de tentativa de conciliação com as Forças Armadas, mas que levou, ou seja, primeiro subestimou e levou ao que foi o golpe do dia 8. Para dizer que isso, não, mas não é possível, não dá para tocar esse tipo de ação que faça o enquadramento, ou que pelo menos tenha um ar melhor respirável nas Forças Armadas, para que depois você venha a implementar uma política, com uma ação, com um processo de formação que seja mais robusto, anti-imperialista. Isso não é possível, porque o cenário é muito delicado. Peguemos o exemplo da Colômbia com as suas especificidades. No início dos anos 2000, onde toda a América Latina, praticamente, ou seja, elegeu governos com uma orientação mais à esquerda, a Colômbia continuou sendo um espaço dominado pela direita, de relação muito próximo aos Estados Unidos, inclusive com as suas bases. E aí elege agora um ex-guerrilheiro, presidente da República, numa eleição muito difícil, um ex-guerrilheiro que fez movimentações ao longo da sua vida, mantendo algumas das bandeiras que tinha e fazendo alterações táticas, inclusive no discurso público que utilizou no período da campanha eleitoral, mas ele assume e manda 52 generais para a reserva, né? Na Colômbia. Ou seja, fez isso lá. Ou seja, numa realidade que historicamente é dificílima. Então, existe sim espaço político para esse movimento ser feito no Brasil. Agora, com o Múcio não será. Glauber, você é um jovem, 40 anos de idade, gente. Mas 40. Já tem 40 anos, menino. Mas tem experiência política suficiente para sinalizar para nós uma questão chave. Não nos iludamos. Este governo Lula vai passar por momentos de baixa de popularidade. Normal, todo governo é assim. Não, ele não vai ficar numa linha, essa linha de auge de poder e popularidade não permanecerá por 4 anos. A gente viu nos governos, teve mensalão, né? Teve 2008, teve um governo marcado por crises, percalços, em momentos de maior e menor força. Então, se a gente mantém intacta, acho que essa é a questão que você traz para nós, né? Se você mantém intacta esta estrutura golpista dentro do Estado brasileiro, o que vai acontecer na hora que houver momentos de fragilidade política do governo Lula? Né? Acho que essa é a advertência que você traz. Né? Mauro, eu espero que a popularidade se mantenha alta, né? Inclusive porque hoje a alternativa nefasta que se apresenta, se há uma diminuição da popularidade do governo, é um fortalecimento dessa movimentação de extrema-direita. Mas a gente tem que estar preparado para todos os cenários e, principalmente, utilizar a força que tem no momento onde a popularidade é maior.
mexer com forças armadas e mexer principalmente com generais e oficiais que compuseram o primeiro escalão do governo Bolsonaro e que foram cúmplices desse projeto de morte de Bolsonaro, não é uma tarefa fácil, simplória. E ela tem que ser tocada no momento onde você acaba de sair com o respaldo objetivo das urnas e tem respaldo, inclusive, internacional para fazer uma movimentação de enquadramento a partir do que aconteceu no dia 8. A realidade da Colômbia, vamos só registrando aqui, Glauber Braga, meu deputado, eu trabalhei muito, provavelmente trabalhou muito pela sua eleição. Obrigado, José, um abração. Lá no Rio de Janeiro. É isso aí. Acho que é bem interessante, porque é evidente que essa decisão do Gustavo Petro na Colômbia, que é um país em que a influência dos Estados Unidos é muito maior do que no Brasil, teve respaldo dos Estados Unidos. Lula teria apoio evidente, o governo Biden tem dado respaldo. O governo Biden quer se livrar da extrema-direita lá em toda a América Latina, né? É outra lógica, né? Então, uma ação mais assertiva do governo Lula teria respaldo internacional também, né? Não apenas nacional. Bom, Glauber, tá chegando o 1º de fevereiro, você vai tomar posse, você está, acho que, curtindo o final das férias, né? Eu estou trabalhando e curtindo ao mesmo tempo, né? Fazendo as duas coisas. A gente não consegue parar por completo das atividades, né? Mas eu, inclusive, agora comecei. No dia 15, que foi o terceiro domingo, porque no primeiro domingo foi a posse de Lula, no segundo domingo foi a tentativa de golpe, no terceiro domingo eu comecei uma prática, inclusive, de fazer um diário narrando o meu cotidiano no final do dia pelo Facebook. E nesse narrado cotidiano, quem está acompanhando lá vai ver que tem muito do que está acontecendo no Brasil, de tarefas no mandato, preparação, e muito da minha vida pessoal, né? Com o Sâmia, com meu filho, com minha sogra, ou seja, está tudo lá com a minha família, como tudo, minha irmã, eu tenho colocado nesse diário de fim de dia. Gente, vai lá no Facebook, eu acompanho pouco as redes sociais, porque já trabalho aqui o tempo inteiro, mas vou ver. O Diário de Glauber, legal. Estou fazendo aí como uma forma, inclusive, de poder botar para fora algumas coisas e podendo fazer esse relato de um pai de 40 anos e um militante, né? Principalmente nesse cenário difícil que vai assumir mais um mandato a partir aí do dia 1º de fevereiro. Vou procurar sempre fazer isso. Legal, muito, muito legal. Está aqui a iniciativa, perfil do Glauber Braga. Então, no Facebook, gente, é só entrar no Facebook, digitar Glauber Braga, você vai encontrar, está aqui, essa é a cara do perfil do Glauber. E aí você descendo, deixa eu aumentar um pouquinho, não vamos ler, mas você vai lá e vai ler o diário dele. Aí, 17 de janeiro, ontem, entrou 23 horas e 50 minutos. Nossa, o cara vai longe. Fiz tanta coisa hoje. Me permitam um resumo. Manhã, leio notícias, redes, falo sobre os homens mais ricos do Brasil. Nosso assunto aí. E aí vai. Tá lá, o Diário de Glauber. Vamos. Legal. É isso aí, gente. Quem puder, quem quiser, acompanha lá no perfil do Glauber no Facebook. Pergunta exatamente sobre isso, né? Sua expectativa da posse para mais uma. É o seu quarto mandato como deputado federal? Quinto mandato. Deputado federal, como eu disse, já alguém com experiência política, né? Alguém com maturidade na vida parlamentar, 5º mandato. Qual a sua expectativa? Um cenário complexo, né, para o Congresso Nacional, num governo de frente ampla, né, um governo, o PSOL, com uma bancada reforçada, com um pé no governo, né, com a ministra dos Povos Indígenas, mais gente do PSOL dentro do governo, por outro lado, com uma postura de independência, gente de direita integrando a base do governo também. Como é que você prevê esse início de ano parlamentar e da sua atuação no Congresso Nacional? Eu antevejo um período difícil, Mauro, ou seja, não vai ser um momento fácil, de muitos embates, e o que eu acho que a gente tem que ter como prioridade nesse momento é o enfrentamento à extrema-direita e as ações golpistas, que eles sejam devidamente enquadrados, e, ao mesmo tempo, o pessoal exercer a sua força política para fazer o enfrentamento também às chantagens permanentes que o Centrão tenta impor, né?
e que vai continuar fazendo, ou seja, é da natureza deles, ou seja, a acumulação de poder deles vem com esse instrumento de chantagem. E, para isso, manter as nossas bandeiras levantadas, né? Discutir o que é a ação da esquerda, o que é, de fato, o papel de um parlamentar socialista, construir a organização desse mandato em conjunto com os movimentos sociais, como a gente tem procurado fazer. Começamos em dezembro com um bom seminário onde a gente discute o direito de pessoas com deficiência. Em fevereiro, a gente vai estar fazendo um sobre segurança dos direitos, mês a mês, com as tarefas que têm que ser tocadas pelo mandato, numa expectativa... São seminários do seu mandato, não do PSOL. Seminários do mandato, né? Seminários do mandato, exatamente para que a gente tenha tarefas bem objetivas a serem cumpridas pelo mandato, mostrando que o mandato parlamentar não pode estar resumido e não deve estar resumido, principalmente um mandato de esquerda, aos aspectos ou ao quadrado institucional. E aí eu acho que essa é a principal tarefa da esquerda também para esse período, que é seguir um processo de mobilização e de organização que não passe exclusivamente pelo calendário eleitoral, que faça um trabalho permanente, né, de organização das bases, para enfrentar esse cenário duro de enfrentamento à extrema-direita e aos liberais de plantão, que vão tentar fazer com que a sua agenda prevaleça no nosso país. É a esquerda quem tem que fazer a movimentação de enfrentamento exatamente a essas movimentações, porque o lado de lá não para. Nós aqui também não podemos parar e nem podemos imaginar que, num estalo de dedos, Bolsonaro perdeu e que perdeu eleitoralmente e que, a partir de agora, todas as soluções vão ser dadas. Não, ou seja, tudo que a gente vai fazer daqui para frente depende de um amplo esforço de mobilização e de organização permanente para a luta, além do institucional. Bem legal isso que você traz, porque são invenções no sentido de os mandatos e as mandatas. A gente tem desde o formato dos mandatos e mandatas coletivas, como mandatos que não assentados na sua gênese como coletivos, mas que vão crescentemente se tornando espaço não de um poder pessoal, mas de um poder partilhado socialmente. Acho que tem caminhos interessantes acontecendo na esquerda brasileira. Acho que vale a pena a gente acompanhar. Espero, Glauber, primeira vez que te entrevisto, seja a primeira de um monte de conversas e entrevistas. Gostei demais. Já era teu admirador. É recíproco. É recíproco, fico muito feliz. E você me dá a oportunidade, nesse final, de falando desses instrumentos, né, de participação direta, Maurício, me dá mais um minutinho de falar de algumas iniciativas que a gente toca que vai repetir esse ano. Primeiro, a gente faz as rodas de conversa em praça pública semanais, né? Toda segunda-feira, meio-dia, Largo da Carioca, microfone aberto, um espaço onde estão passando trabalhadores das mais vertentes políticas e nós estamos lá, né? Ou seja, permanentemente fazendo esse enfrentamento e percorrendo o interior do estado do Rio de Janeiro, fazendo esse trabalho também. No Largo da Carioca, com a tua presença? Com a minha presença, meio-dia. Quando eu não estou, o pessoal do mandato toca, a roda é aberta, mas sempre procuro estar presente. A partir de fevereiro, a gente retoma uma parada agora no período do recesso de janeiro. E emendas participativas, né? A gente fez uma crítica tão forte ao orçamento secreto, né? Uma crítica correta, e na defesa de que o orçamento secreto se transformasse em orçamento participativo, ou seja, com a participação das pessoas e da comunidade. No mandato, as emendas individuais, 100% delas hoje são definidas por plenárias públicas, onde as pessoas dão as ideias, votam onde querem ver os recursos serem aplicados e montam comitês de acompanhamento da disponibilização desses recursos. Já tomo a liberdade de falar isso aqui também junto contigo na transmissão, porque daqui a pouco a gente está soltando um calendário das emendas participativas desse ano e a gente conta com a presença de todo mundo que puder estar, tanto nos encontros presenciais, híbridos ou virtuais, para poder fazer um acompanhamento, controle social do recurso público. É interessante essa tua iniciativa, porque ela está claramente inspirada num instrumento dos anos 80, lá das origens do PT, que é o orçamento participativo, que se transforma na esfera propriamente legislativa em emendas participativas, que depois também, pelo que eu estou entendendo,
quem participou da construção da emenda também participa depois do controle da aplicação dos recursos se a emenda for aprovada, né? E da cobrança, quando isso não acontecer, quando a prefeitura faz o corpo mole, quando o Estado faz o corpo mole, é isso, a gente mantém um contato permanente. Para encerrar, a Mirna diz aqui, sou admiradora do Glauber. A Rose Obrigado, manda Mirna. parabéns um para o abração. Glauber. Raimundo também mandando parabéns para o Glauber. Abração, Raimundo. Você é um cara, olha, o MF, parabéns para o Glauber. Muito obrigado. Aneli Varanda, parabéns, Glauber. Você representa verdadeiros cidadãos e cidadãs do bem. Quero te falar o seguinte: muita gente se assustou quando, em algum momento, ano passado, você falou que talvez não fosse candidato a deputado federal. Tua presença tem sido imprescindível, realmente, muito legal. Muito bom. Obrigado, Mauro. Obrigado. Muito bom ouvir isso de você. Um abração. Um abraço grande. Obrigado, gente, por todas as mensagens. Um abração. Vamos firmes. Bora.